Bem-vindo mais um Top Money, e dessa vez nós estamos com um convidado ilustre aqui com a gente, um jornalista jovem e já é polêmico logo no início da carreira. Felipe Moreno, da Infomoney, está aqui com a gente hoje no Top Money e junto com os outros participantes habituais. Então eu, André Massaro, Ricardo Pereira, Sinésio Alves e Conrado Navarro. Hoje nós vamos falar sobre a saga do Grupo X. Acho que nem precisamos explicar mais, é autoexplicativo. Mas antes de começar, eu preciso fazer uma ressalva, que é o seguinte. Como vocês devem desconfiar, o programa Top Money não é ao vivo, ele é gravado. Às vezes ele é gravado com uma razoável antecedência. E pode acontecer que esse programa vá ao ar depois de algum evento. A gente não sabe o que vai ser do Grupo X, se vai se fortalecer, eventualmente pode até deixar de existir. Nós não sabemos em que momento que esse programa vai ao ar. Então eu preciso ressaltar para vocês o seguinte, que hoje, no momento que esse programa está sendo gravado, o que nós temos de concreto? Nós temos de concreto que recentemente a OGX deixou de pagar os juros de parte da dívida deles e tem uma série de especulações que vão desde pessoas falando sobre uma possível recuperação judicial até uma falência mesmo. Mas no momento que isso está sendo gravado, tudo são especulações, não há nada concreto, o mundo X continua para todos os efeitos. Então, já vou fazer a primeira pergunta para o Felipe Moreno, né? E eu queria saber o seguinte, Felipe, aqui no Brasil, no começo dessa história do Eike Batista, no começo da saga X, muitas pessoas ficaram otimistas, ficaram felizes até com as perspectivas do mercado, eu inclusive entre eles, porque assim, por muitos e muitos anos a gente invejou economias onde era possível você abrir o capital de uma empresa em fase pré-operacional. Então a gente falava, nos Estados Unidos, lá o sujeito com uma boa ideia, ele pode ir na bolsa, ele abre o capital, levanta o dinheiro. Nós sempre tivemos uma certa inveja disso. A gente queria que fosse assim aqui também, né, para os empresários terem mais acesso a capital, poderem criar seus negócios. E o Eike Batista, ele parecia que ele ia ser um precursor desse movimento, que ele ia abrir o mercado pré-operacional para outros empresários, para as outras empresas, quer dizer, ele iria inaugurar um novo capítulo no mercado de capitais brasileiro. E as coisas não saíram exatamente do jeito planejado, você é uma das pessoas que mais divulga isso, né? Então eu queria saber, assim, na sua opinião, se isso é de alguma forma recuperável, quer dizer, se há chance de um dia o Brasil ter esse tipo de mercado de capitais mais aberto a boas ideias, ou se você acha que o nosso protagonista ele fechou o mercado de vez. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente com vocês. Sou fã do programa, assisto sempre que sai no Infomoney, né? E eu gostaria de dizer que não, eu não acredito que tenha fechado o mercado de capitais definitivamente no Brasil para projetos pré-operacionais, até pelo relativo sucesso dos outros projetos, né? A gente tem um ativo que hoje a palavra que me vem à cabeça é horripilante, né? Sem querer ser mais polêmico do que o necessário, que é o GX, que está em volta numa dívida enorme de 3 bilhões e meio de dólares que não consegue pagar, né? Não tem geração de caixa, não consegue produzir petróleo, mas as outras companhias do grupo, a MPX já foi vendida para Ion, a alemã Ion, no início do ano, já chama Eneva, LLX também já mudou de dono, né? Os outros projetos eles vão engateando, não da maneira que todo mundo gostaria que acontecesse, mas eles continuam existindo. A OGX muito provavelmente vai deixar de existir, ou vai, dependendo do que acontecer em Tubarão Martelo, pode ser que tenha uma sobrevida aí nos próximos meses. Tem que entrar capital. Você acha que ela vai ser incorporada por alguém, por exemplo? Talvez. Alguém disposto a pagar aquela dívida que ela tem e ativos que não são da qualidade que se esperava, né? Tubarão Martelo tem 1/3 das reservas que esperavam e as outras concessões também não parecem ser tão boas assim, exceto a OGX Maranhão, que vai muito bem, obrigado, e deve ser vendida para a Eneva. O Eike sim teve um efeito negativo na bolsa, como anos atrás teve um efeito positivo, deixou todo mundo sonhando, não entregou
o que prometeu, por azar ou incompetência, tanto faz, não vem ao caso, né? Mas o mercado vai ser sempre faminto por bons projetos, né? Projetos que apresentem algum valor para o acionista, que consiga ver, talvez não da mesma voracidade que foi com a GX, com o Ike, que foi um fenômeno fora das proporções mundanas. Quer dizer, na sua opinião, então isso é recuperável? Isso é recuperável. É possível que o mercado de capitais brasileiro novamente se abra para boas ideias e pouco dinheiro, talvez? A questão é que eu não imagino nenhuma empresa pré-operacional se tornando tão importante quanto a OGX se tornou. Eu nunca vi uma empresa pré-operacional ir para o índice, né? E para o Ibovespa ser a terceira principal, né? Talvez as próximas pré-operacionais sejam no mesmo esquema que a HRT, que hoje... Começo mais modesto. Muito mais modesto, tem muito menos gente que investiu, atrai muito menos atenção, né? E aparentemente deu errado tanto quanto, mas deixou muito menos gente a ver navios. Legal. Eu queria pontuar aqui, falando que a OGX realmente foi um fenômeno. A gente nunca, eu pelo menos, não conheço na história uma ação que tivesse tanto sucesso assim em tão pouco tempo. Sucesso do que eu estou falando não é relativamente de ter sido algo bom, mas sucesso de público, de mídia, o Ike fazendo propaganda, vendendo o Brasil, saindo em capa de revista. A OGX ganhou também o mercado de opções, que é um mercado que a gente tem muitas empresas já estruturadas no Brasil e que não conseguem entrar, não conseguem ter liquidez nesse mercado de opções. A OGX em pouco tempo já era uma das estrelas das opções, muita gente operando. Mas vocês comentaram um pouco sobre o índice, eu quero saber sua opinião. Muito tem se falado a respeito da contaminação da OGX no índice Bovespa. Inclusive a gente tem ouvido muitos comentários aí falando que a Bolsa provavelmente vai rever as normas, excluindo as penny stocks, aquelas ações de menos de R$1. Eu quero saber sua opinião, se você acha que isso é uma coisa viável e válida, ou estão mudando a regra no meio do jogo e futuramente pode ser um problema para futuras ações mais baratas. Não, de certa forma o Bovespa quer recuperar a credibilidade do Ibovespa. Ficou um pouco abalada com a OGX. O próprio Ademir Pinto mencionou a GX quando estava apresentando a ideia da nova metodologia, né? A ideia é que isso nunca mais ocorra, uma empresa abaixo de R$1, uma empresa muito mais volátil. A OGX era muito negociada, então tinha um peso muito grande, chegou a ser 5% em algumas carteiras, né? E quando ficou cotada a 30 centavos, agora em setembro, chegou a sequestrar o índice, né? Chegou um dia que o índice subiu 2,5%, a OGX estava subindo 25%, estava subindo, foi no começo de setembro, quando os fundos passivos estavam fazendo rebalanceamento, e se você olhasse, 2% da alta, né, 2 pontos percentuais, eram por causa da OGX, que já era 7% do índice, chegou a ser 7% do índice nessa época, né? O Ibovespa começou a responder pela OGX e isso é uma coisa que nenhuma operadora de bolsa quer, né? Que o índice seja uma ação nem tão pesada assim, mas volátil a ponto de controlar o andamento do índice, como aconteceu com a OGX agora no final de 2013. Felipe, eu acho que tem uma outra questão legal, eu queria levantar isso também. Pensando no investidor, quer dizer, a gente está falando bastante do negócio, falamos da figura do Ike, das empresas, e eu queria que a gente discutisse um pouco também o que a gente pode primeiro tirar de lição para a gente falar para o pequeno investidor que está assistindo, quer dizer, as pessoas que eventualmente botaram dinheiro, se tem minoritários ou aquelas pessoas que querem entender a dinâmica do mercado. Dá para dizer que também a maior parte deles investiu de uma forma irracional, principalmente por a gente ver pessoas que, a gente viu várias histórias dessas, que tinham todas as suas economias e acreditaram nessa figura de que ele vai ser a pessoa mais rica do Brasil, do mundo, etc. E acabaram botando todo o seu dinheiro ali e acabou dando o que deu, quer dizer, a gente já comentou um pouco disso. E como é que fica essa lição para esse investidor, para esse novo momento, como o André estava dizendo, quer dizer, a gente não vai deixar de ter empresas pré-operacionais, isso não vai deixar de ser importante para o desenvolvimento do mercado, o investidor não precisa fechar
o olho para essas empresas. Eu acho que tem bons projetos que aparecem, como a gente mencionou, mas como é que ele entra nessa de que ação eu vou comprar, como é que eu compro? Eu acho que tem muita gente que está com essa dúvida, ou porque entrou na OGX e teve um prejuízo enorme, ou porque está escutando a gente falando e pensando, poxa, mas e aí, eu vou botar o meu dinheiro aonde? Eu vou comprar então só as blue chips e aquelas que já estão há, sei lá, 30 anos no mercado, 50, mais do que isso, e eventualmente não investir nos novos projetos que o Brasil oferece. E aí ele fica nessa dúvida, quer dizer, vai aparecer mais picaretagem, eu entro com pouco dinheiro. Eu acho que era legal a gente, sei lá, dar um exemplo para mostrar resumir, isso. quais as lições que a gente pode tirar pro pequeno investidor. A OGX foi o caso mais famoso, mas a gente teve Laep, teve Mundial, teve vários casos aí no passado recente. Eu acredito que o caso da Mundial é um pouco diferente da OGX, né? Mas a lição que a OGX deixa, com certeza, não coloque todo o seu dinheiro em um sonho, em uma coisa que não é apenas uma projeção de um futuro glorioso, que era o que a OGX era até 2012. Né? Esperava-se muito mais da empresa do que realmente aconteceu. Não havia produção de petróleo no começo de 2012. Hoje também não, mas por problemas operacionais. Quando surgiu aquele comunicado em junho de 2012 falando que a produção ia ser muito menor, a ação começou o processo de evaporar. O sonho começou a se tornar cada vez mais improvável. O Ike falou milhares de vezes, até ano passado, que a OGX estaria produzindo 2 milhões de barris por dia em 2019. A Petrobras produz mais ou menos isso hoje em dia e tem 60 anos de idade. Né? Acho que o investidor ele precisa saber ponderar o que é um bom projeto, que ele pode colocar o dinheiro, mas não todo o dinheiro, algum dinheiro que ele possa perder, porque projetos no papel podem sair errado, entender os riscos. Bolsa implica também risco, volatilidade. Exato. Eles poderiam ter lido o prospecto que eu li, né, avisava todos os riscos possíveis de uma produção abaixo do esperado. Né? Ou seja, você não vai botar todas as suas economias numa coisa dessa. E principalmente não se deixar levar pelas projeções de uma empresa, já que as empresas são julgadas em bolsa pelos seus resultados, não pelas suas projeções. Havia uma projeção muito otimista que acabou não se concretizando e muita gente que botou dinheiro por causa dessas projeções foi pegando contrapé. Hoje perdeu 99% do que tinha. Bacana, Felipe. Então quero até aproveitar, a gente ficou sabendo que você está começando a preparar um livro, né, sobre toda essa saga do Eike Batista aí, das empresas X. Então a gente quer saber exatamente o que levou você a pensar em escrever esse livro e o que a gente pode esperar com relação ao conteúdo. Em todos os anos que eu vejo o ambiente de bolsa, eu nunca tinha visto um caso tão espetacular quanto o da OGX e do Ike. Glamuroso, né? Glamuroso, dramático, importante, vai mudar o Ibovespa. Tanta gente falando de bolsa por conta disso também, é uma coisa que não era tão comum no Brasil. Exato, né? e assim, não é que a bolsa está indo maravilhosamente bem ou derretendo. Exato. Também, né? Tá começando, as pessoas estão querendo entender o que é bolsa para entender o que aconteceu com o Ike. Né? Pela desinformação que existia, todo mundo achou que o Ike era uma pessoa de dons mágicos. Semideus, praticamente. E que hoje. Toque de Midas, né? Hoje, Toque de Midas é a operação da Polícia Federal. Exatamente. Já viu que ele enriqueceu de 1 bilhão a 20 bilhões em 2 anos e achou que o cara tinha algo mágico por trás. Não, era bolsa, era o cara vendeu projetos e é um excelente vendedor, né? Eu acho que é uma história triste, como o André Esteves do BTG Pactual ponderou, né? É uma história que tem todos os ingredientes de um drama a ser evitado no futuro. Isso pode virar um documentário. Pode virar um livro, pode virar um livro. Não, livro já vai virar, o livro ele já está fazendo. Vai virar o Michael Moore agora. As pessoas que lerem, que forem atrás do que está acontecendo, elas vão aprender que o que aconteceu ali é um caso único no mundo. Eu nunca vi uma bolha voltada para uma pessoa só.
E você já tem assim alguma previsão? Como é que tá? Você está escrevendo ainda? Já está pronto? Quais são os seus planos? Agora você deu água na boca para quem está assistindo. Porque agora vai ter gente querendo comprar o livro. Eu conheço 4 já. Eu espero que ele seja lançado ainda esse ano, né? Eu já estou terminando de escrever, né? Falta encontrar uma editora, caso alguém que esteja assistindo esteja interessado em publicar. Então tá aí o recado, É só mandar um e-mail, né? Ou mandar um e-mail pro André Massaro. Não, eu não sou seu agente, nem vem. Fará o papel do meu secretário no momento. Não, quem se interessar pode mandar pelas nossas redes sociais, né? Nós estamos no Facebook, a nossa página, facebook.com/topmoneytv, Twitter é o Top Money TV. Eu quero fazer uma última pergunta para o Felipe, agora abrir o espaço para ele, que é o seguinte, é a pergunta pessoal, né? O Felipe é atualmente um dos mais polêmicos na área de jornalismo econômico, né? Quer dizer, os seus artigos são sempre muito comentados, né? Você tem uma grande audiência, cada vez que sai uma reportagem sua, o pessoal comenta muito. De forma apaixonada, inclusive. De forma apaixonada, desce o pau e você é atacado, assim, inclusive pessoalmente, né? Então eu queria saber, assim, como é que você encara isso, como que você lida com isso, e eu queria que você desse, assim, um recado para esse seu vasto fã-clube, né? Essas pessoas que te acompanham e que provavelmente vão te acompanhar pelo resto da sua carreira, né? Então, o que você tem a dizer para essas pessoas? Eu não diria que eles vão acompanhar pro resto da minha carreira, porque talvez eu continue no jornalismo econômico e eles se cansem de bolsa, né? Por ter perdido muito dinheiro com a GX e vão passar a ler só coisa de esporte, que não é o meu foco, né? Mas sim, tem uma galera aí que me pegou pra Cristo, né? Mas faz parte do trabalho. Você dorme bem ou você precisa de alguma ajuda química? Assim? Eu durmo bem, mas eu fico preocupado às vezes quando tem uma canetinha laser na minha cabeça, no meu peito, né? Faz parte, como eu acabei de dizer. Eu gosto dos comentários porque quer dizer que está movimentando, está sendo lido, as pessoas estão vendo o que está acontecendo com o Grupo EBX. E se isso 50 pessoas me xingando e uma delas optando a não investir na OGX, que no momento não é um bom investimento, por conta disso, então a minha função como jornalista de expor os fatos está sendo cumprida, né? Eu não inventei nada para denegrir o Ike, nunca inventaria, claro, não é a função do jornalismo. Nunca tentei vender ele como um picareta, como muitos tentam fazer, né? Mas é inegável que a empresa passa por dificuldades e que isso precisa ser noticiado para que as pessoas tenham a informação na hora de investir, né? Acho que a informação ajuda as pessoas a investir melhor, a fugir de frias, como infelizmente foi o caso da OGX. Legal, Felipe, eu quero agradecer você por participar do nosso programa, né? Foi uma honra te receber como convidado aqui. Lembrar os nossos espectadores que vocês podem mandar sempre suas perguntas, seus comentários. Mandem perguntas para a gente debater aqui no programa pelas redes sociais, tá? facebook.com/topmoneytv, aproveitem para curtir a página, acompanhar a gente, Twitter, @topmoneytv, e obrigado pela audiência de vocês e nos vemos no próximo programa.